pessoal, graça e paz, sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Esse é o nosso programa Brasil Batista e hoje nós estamos recebendo aqui pastor Marcos Marinho, da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias, e com um projeto muito abençoador que você vai ter a oportunidade de conhecer. Mas antes da gente começar aqui o programa, eu quero convidar você a tacar o dedo no joinha, se inscrever no canal e nos ajudar a compartilhar mais pessoas, porque o nosso programa tem o objetivo de levar o que as igrejas estão fazendo na cidade, como também em todo o Brasil. E essa é uma oportunidade de você conhecer esse projeto que está junto com crianças, hospitais, e tem sido um exemplo, né, de trabalho abençoador na vida daqueles que passam alguma dificuldade. Então quero passar a palavra aqui ao pastor Marcos Marinho para fazer assim a sua apresentação. Olá a todos, é um privilégio estar aqui junto com o pastor Eliseu, né? Um grande amigo nosso. Eu sou pastor auxiliar ali na Segunda Igreja Batista, aqui na cidade, como o pastor Eliseu falou. Trabalho com o pastor Eduardo ali, como pastor auxiliar. E é um prazer muito grande estar aqui em poder passar com você, trazer você para essa conversa, para que você possa sentir o que Deus tem feito para nós. Muito bem. Pastor Marcos, em relação a esse projeto Plantando Sorriso, né, como ele acontece, como é a dinâmica, né, em relação a que tipo de pessoa, que tipo de criança, qual é o desempenho que vocês têm dentro do hospital, né, para a gente poder conhecer esse projeto? Então, esse projeto, para uma pessoa ingressar nele, nós temos etapas, nós temos várias etapas. É um projeto interdenominacional que a gente recebe, nós temos rede social, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, e a pessoa se inscreve ali, o jovem se inscreve ali, e ali nós marcamos uma triagem, né? E dentro dessa triagem, a gente entra em contato com a igreja, deixando o pastor da igreja ciente, né, que tem um jovem dele trabalhando com a gente. E esse trabalho, antes dele ir para o hospital, ele recebe uma oficina, ele passa por uma oficina. Um treinamento. Isso, um treinamento, né, da área de infectologia, abordagem, como entrar e sair de um quarto, como ele vai falar com os pais, como ele vai se relacionar com os funcionários, né, os profissionais da saúde. Tem todo um sistema. E também a gente nós temos oficinas, né, uma reciclagem com os infectos, né, os infectologistas dos hospitais, que de 6 em 6 meses passa para nós todo o sistema de cuidado, né, de limpar as mãos, o acesso à criança doente. Muito bem, mas esse trabalho, qual é a dinâmica dele? O que acontece realmente quando vocês, né, o Plantando Sorriso vai no hospital, vai em algum local? O que é desenvolvido, o que é feito, né, para que esse projeto tenha a sua presença? Tem hora marcada, dia marcado, tem algumas limitações? Sim, então vamos lá. O nosso objetivo principal, tá, é evangelizar, é falar do amor de Cristo, né? E nós começamos pela criança, né? Toda criança, ela tem o seu responsável ao lado do leito, ela não pode ficar sozinha. E naquele momento em que nós estamos trabalhando ali, vai sempre uma equipe de 2, 3. E enquanto um está brincando com a criança, o pai dessa criança está sendo evangelizado, né? E muitas vezes, pastor Eliseu, a gente chega no hospital, o pai só quer chorar, a mãe só quer chorar. Ela está ali 10 dias, 15 dias, deitada e sentada numa cama, assim, bem cansativo, e não tem ninguém para conversar, e a gente chega ali com o amor de Cristo, e a gente abraça ela, a gente dá o ouvido a ela para ela desabafar, para ela abrir o coração, e ali a gente semeia a palavra de Deus. E também a criança, né? A gente tira a criança daquele estado que ela está ali, né, furadinha, já tem com a punção ali vários dias. Então a gente elabora brincadeiras, a gente elabora, a gente entra no mundo dela e traz ela para o mundo dela. Então são alguns minutos que ela passa, a gente tira ela daquele ambiente, traz ela para o mundo infantil dela
e logo depois você vê que ela mudou. Nós já passamos, pastor Eliseu, em uma semana num hospital, na outra semana o médico quis saber quem éramos nós, porque a criança teve uma melhora, independente da patologia, muito grande emocionalmente, né? Porque o emocional está ligado à cura também, né? E esse trabalho trabalha muito o emocional. Os nossos dias, né, como o pastor Eliseu perguntou, nós estamos parados agora por causa da pandemia, né? O setor de infectologia dos hospitais, eles estão trabalhando muito isso aí, está bem restrito, mas a gente já vai voltar, né? Nós estamos 14 anos já trabalhando e nós trabalhamos quarta-feira e sábado, tá? Sábado é a concentração maior, porque quarta-feira muita gente trabalha, né? Eu trabalho com adolescentes, com jovens, né? Pessoas adultas também, e a gente faz aquele encontrão, né? Nós temos a Kombi na igreja, a igreja cede a Kombi, eu passo em pontos, né? Por exemplo, tem muita gente do Gramacho, de vários bairros por aqui, então a gente marca um lugar só para não ter que gastar dinheiro de passagem. Eu pego com a Kombi, uns já que moram perto dos hospitais já vão direto, e ali a gente ora, a gente se prepara, se maqueia, todo o material e a gente executa o trabalho. Nós estamos também aqui com a presença do Paulo, que é um dos componentes do grupo Plantando Sorriso. Eu gostaria de saber, Paulo, qual é a sua experiência dentro desse quadro, do que você participa, do que você vê, do que você sente, como é essa dinâmica? Então, pastor, agradecer aí, tá, pela oportunidade da gente apresentar nosso projeto, né, nosso impacto diante da sociedade, né, nossa proposta enquanto projeto social, né, abrange em 2 aspectos, o projeto social e o projeto evangelístico. Então, nossa proposta enquanto projeto social é alcançar, né, as vidas das crianças. Primeira consiste em visitar a criança, né, que está naquele ambiente pesado, um ambiente de dor, de sofrimento. Nosso objetivo é entrar naquele ambiente, mudar aquele ambiente e atuar como agente transformador, né? A gente geralmente faz essa primeira abordagem, né, trazendo brincadeiras, e aí, como o pastor Marco Marinho até mencionou, nossa primeira abordagem é brincando, conseguindo aquele quebra-gelo da criança, né, a abertura da criança, e assim, por mais que num curto período, né, a gente consegue tirar aquele momento pesado de dor, de sofrimento, e a gente consegue trazer alegria, né? E nosso primeiro momento, né, social, no aspecto social, é esse. Mas nosso segundo é levar a palavra de Deus, né? Não só para a criança, mas para a família. Porque se parar para ver, como o pastor Marco Marinho até mesmo disse, existe um pai, existe uma mãe, existe uma avó, que eles estão totalmente destroçados, totalmente esgotados emocionalmente. Então, nosso papel é complementar, né? E a gente tem uma grande aceitação, né, por parte dos hospitais, porque eles acreditam que seja um complemento, porque o médico ele trata da doença, mas não trata do doente. Então, as feridas físicas, elas passam, mas as emocionais continuam. Então, o nosso papel é um papel complementar, né, de trazer essa estrutura psicológica, emocional e quanto projeto, né, missionário e espiritual. Então, a gente alcança a criança, alcançando a criança, a gente vê o pai que está lá destroçado. E quando a gente, no final, né, das brincadeiras, né, a gente tem a aceitação, né, aquele quebra-gelo, a gente já viu a aceitação da criança, e a gente, no final, a gente pergunta se a gente pode orar, não só pelaquela criança, mas também por aquela família. E a gente acaba encontrando coisas mágicas, né, vivenciando, experimentando, né, coisas mágicas, porque na maioria das vezes a gente vê famílias, né, que não só estão destroçadas, esgotadas emocionalmente por conta daquela correria. Uma mãe está ali, tem outro filho que está em casa sozinho e vai direto para casa, enquanto o pai vem direto do trabalho, às vezes pega aquele 24 horas, não dorme, e assim, a gente só não dá essa estrutura emocional, mas quanto a espiritual, porque a gente acaba alcançando vidas para o Senhor. Muito bem. Quem pode participar de um projeto como esse? Eu acredito que deve haver uma procura grande de jovens, adolescentes que queiram se envolver com um trabalho que ao mesmo tempo leva uma esperança, mas ao mesmo tempo também deve ser um momento muito prazeroso. Mas existe algum critério, existe alguma limitação?
qualquer pessoa pode participar? Como é que é feita essa seleção? Então, na verdade, o pastor ele faz a triagem, né? Porque assim, existem muitas pessoas querendo participar, né? Mas tem que estar alinhado, eles têm que estar alinhados ao nosso programa, à nossa visão, à nossa proposta enquanto projeto social e projeto missionário. Então, o pastor ele deixa bem claro qual é a nossa proposta. A nossa proposta é visitar a criança no leito que está passando por um momento de dor. E a gente vai fazer brincadeiras para quebrar o gelo, mas o nosso objetivo é trazer a palavra de Deus, né? Dar a estrutura emocional. E às vezes a gente precisa entender que a pessoa que quer participar, às vezes, não tem essa estrutura. Por isso que o pastor ele faz, cria essa oficina para fazer a triagem, para ver se a pessoa tem condições psicológicas, físicas, porque às vezes, quando a gente vai fazer uma visita no hospital, a gente vê a condição, não só da criança, mas também como da família. Se a gente se emocionar, a gente acaba colocando dificuldade, né? Colocando dificuldade. Então, o ambiente fica pesado. Então, o ambiente fica pesado e acaba. Nosso objetivo ali é justamente ser o apoio que vai fortalecer, o pilar que vai fortalecer aquela família. Sim. Que está com o pilar enfraquecido. Nosso objetivo é justamente fazer um tripé para fortalecer ali aquele pilar que tá ruindo, está destruindo, está ruminando. Entendi. Você tem algum exemplo de alguma coisa que aconteceu, você presenciou, que poderia contar de forma breve? Então, tem um exemplo que marcou muito, né? Esse é um dos exemplos mais marcantes que eu tive, que teve um prédio que desabou no centro do Rio de Janeiro, muitas pessoas morreram, né? E eu sou um dos líderes lá do Miguel Couto, né? Eu sou responsável em pegar, levo de carro junto com a minha equipe, né? E aí a gente vai passando, né? E geralmente nos leitos a gente verifica a classificação, verde, amarelo e vermelho, né? Se for verde dá para entrar até 5 componentes, mas vermelha apenas 1, né? Então, nesse dia a gente encontrou uma criança que estava chorando muito, mas não era chorando, ela estava gritando. E aí, num determinado momento, eu falei assim, como eu vou abordar essa criança? Porque eu não consigo ganhar a atenção dela. Porque eu ainda não tinha entrado na sala. Eu falei, como é que eu vou conseguir ganhar a atenção dessa criança? Se nem ela consegue parar de chorar, mas era um choro muito grande de dor. E quando eu entrei, ela estava toda enfaixada e ao lado estava a mãe também hospitalizada, né, com a perna quebrada. E aí eu não foquei na criança, foquei na mãe, porque a mãe ela estava conseguindo responder. Aí ela falou que tinha acabado de perder 2 filhos e o marido. E eu falei assim, agora o que eu vou fazer? Uhum. E aí a gente teve a abordagem, né, a abordagem de não falar nada. E a gente começou a tocar, porque tem também instrumentos, né, pessoas que levam instrumentos. E aí o rapaz começou a dedilhar, eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você? Foi o que eu pedi. Não começamos com brincadeira, porque naquele momento eu não tinha condições de fazer brincadeira. Eu falei, eu posso fazer uma oração por você? E ela aceitou a oração. E aí, aquele momento foi tão ímpar para mim, e acredito que para todos, né, porque assim, quando começou a oração e os hinos começaram, as pessoas começaram a entoar os hinos, os louvores, né, de agradecimento a Deus, e enquanto a oração estava acontecendo, essa moça, ela ficou tão avivada, né, que pra gente foi uma surpresa, uma moça tão debilitada, tão machucada, né, não só fisicamente, porque ela estava também toda enfaixada, mas destroçada porque ela tinha acabado de perder 2 filhos e um marido. E o outro filho dela ali, a gente não sabia o que ia acontecer porque ele estava gritando muito. Uhum. E ela se sentiu tão avivada e a expressão dela era de agradecimento. E você para pensar, ela sendo agradecida no momento de dor, no momento de tristeza, ela externando alegria e agradecimento, né? E ela foi tão avivada que isso impactou a gente. Entendi. E a criança parou de chorar. Bom. E aí isso realmente tocou a gente e a gente vê realmente o resultado, não só das famílias, né, que vêm falando sobre o impacto que isso traz na vida delas, quanto também dos enfermeiros e médicos que nos aceitam com toda bondade, né, e de forma bastante positiva. Pastor Marcos, em relação a
se alguém está assistindo aí, quer patrocinar, quer ajudar, quer fazer alguma coisa para cooperar com o Plantão do Sorriso, o que ele deve fazer? Entrar em contato, ir à igreja ou ligar para você? O que ele deve fazer? Então, nós temos uma página no Facebook, né? Que ali tem todos os nossos dados, tá? Nós temos uma conta, né? No Banco Itaú, e se a pessoa quiser ajudar com oferta, até com material, pastor Eliseu, de repente a pessoa não precisa ajudar com dinheiro financeiramente, mas comprar, a gente usa muita bola, essas bexigas, né? A gente usa muito isso nos hospitais, é uma estratégia muito bacana, é o material que nós mais consumimos. Mas pode trazer também brinquedos, todos os brinquedos, as faixas etárias, 3 anos, 4 anos, 8 anos, 7 anos, que será muito bem-vindo. Muito bem. Eu sei que é um trabalho muito delicado, precisa muita atenção, tem que ter todo um respeito ético, moral, por causa do hospital, por causa das religiões também. Algumas pessoas podem aceitar, outras não aceitar. A gente tem que ter sempre esse cuidado. Mas existe algum curso de capacitação, de treinamento, para alguém que de repente está olhando assim, ó, eu quero implantar na minha cidade, quero implantar no meu bairro, eu quero montar na minha igreja um projeto Plantão do Sorriso, ou quem sabe até com outro nome, mas com a mesma proposta. Você tem algum conhecimento de algum curso que possa formar nessa área? Olha, pastor Eliseu, a gente tem todo o nosso material, né? Nós, no decorrer do tempo, nós procuramos se atualizar com pesquisas, com pessoas mais experientes de outros estados também. E nós montamos um material, e esse material contém tudo aquilo que precisa, desde a área da infectologia até da arrumação, a caracterização, a formação do CRAU. Então vocês também podem capacitar alguém? Sim. Pode ir a alguma igreja para implantar o projeto, ter alguém aí para levar o material, dar uma aula para a equipe lá, de repente aí o pessoal está olhando, nossa, eu queria um projeto desse. Vocês têm condições de dar um suporte, uma consultoria, de repente? Sim, temos sim. Beleza. Temos sim, vai ser uma bênção, né? Como diz a palavra de Deus, a seara é grande, falta trabalhadores. Né? Muito bem. Nós vamos colocar o telefone de contato do grupo, a conta bancária, se você tiver interesse em ajudar ou quiser ajudar, e também o telefone que você pode fazer contato. Se alguém da equipe ou a própria equipe pode ir na sua igreja, de repente fazer uma apresentação, algumas orientações. Eu acho que é um ministério válido, é necessário. Toda cidade tem um hospital, todo local tem um UPA, tem um pronto atendimento, que de repente pode acolher muita gente. Pastor Eliseu, só complementando, né, aqui o discorrer do nosso perfil, o que acontece? A única coisa que nós exigimos é que a pessoa seja filiada a uma igreja. Por quê? Não é porque nós fazemos separação de um jovem que é evangélico ou não é. Não. É porque é um trabalho que ele tem um peso espiritual. Sim. Né? Então, esse jovem, ele já tem que vir preparado espiritualmente da sua igreja. Né? E a gente entra, como eu falei, a gente entra em contato com o seu pastor, né, para ele estar ciente, ele vai acompanhando o desenvolvimento da ovelha, todos os jovens de todas as denominações que trabalham conosco, a sua igreja fica ciente do trabalho que ele está fazendo, entendeu? Muito bem. E o que nós exigimos é que ela seja membro de uma igreja, né? Por quê? A gente não pode pegar um jovem que veio assim, sem nada, né? Sem um preparo, sem um conhecimento prévio, né, do que é o evangelho, oração, do que é uma vida. Tem que ter também equilíbrio emocional, psicológico e espiritual, principalmente, para lidar com isso. Isso aí é um ponto importante, pastor Eliseu, que a gente coloca... Preserva, né? Preserva, isso. Pastor Marco, estou vendo aqui que tem uma roupa aqui diferente. Me dá uma orientação aqui disso aqui. Deixa eu passar para você aí. Mostra aí pro pessoal da câmera aí. Isso aí tem que andar com isso aí no hospital? Sim. Isso aqui todo mundo? Todo mundo. Ó, vocês estão vendo? Isso aqui é o nosso jaleco, tá? Padronizado. No momento em que a pessoa faz a sua inscrição, que ela é direcionada à triagem, ela vai formar um CRAU. Que CRAU é esse? Ela vai viver um personagem, tá? Ali no leito com a criança. A gente usava um nariz, né, de palhaço, mas devido à pandemia, pastor Eliseu,
A gente não pode, eles já avisaram, usar só o nariz. Então a gente vai tirar o nariz e usar a máscara. E colocar um nariz como se fosse uma logo na máscara, né? Para proteger a própria criança, né? E esse aqui é o nosso material, tá? É o jaleco, nós temos aqui o bolso. Eu mando confeccionar, tiro as medidas e é pago também pelo próprio projeto. O jovem que vem, ele mesmo paga, né? O voluntário é responsável pelo seu uniforme. Isso, uniforme, maquiagem, tudo é por conta do voluntário. Tá? É um trabalho voluntário, é bom ressaltar isso aqui. Não é nada remunerado. Não, né? Como o irmão Paulo falou, é um trabalho que nós fazemos de ação social. Muito bem, muito bem. Deixa eu botar aqui de novo aqui a camisa. Então, pastor Marcos, nós vamos então fazer as nossas considerações finais. Se você quiser dar uma palavra a alguma igreja, alguém, falar sobre o projeto, assim, um incentivo para a gente poder se despedir aqui e já fechar essa programação. Eu quero terminar primeiro agradecendo ao pastor Eliseu, né, de ter dado essa oportunidade a gente. E você, pastor, que está nos vendo, você que é líder da sua igreja, líder do evangelismo, é um trabalho que atrai muitos jovens, né? Um trabalho que atrai jovens e adolescentes, é um trabalho sério, é um trabalho espiritual. E eu tenho certeza que se você levar para a sua igreja, vai abençoar muito o seu ministério, vai abençoar muito a juventude e adolescente da sua igreja. Então, Paulo, obrigado também pela sua participação, ter vindo fazer parte aqui dessa roda de conversa aqui. E quero deixar também a palavra a você para suas considerações finais. Se quiser dar uma palavra de incentivo a alguém, deixar o recado aí, fica à vontade. Tá bom, eu faço coro com o que o pastor Marco falou. Eu queria agradecer a oportunidade ao pastor Eliseu, tá, por nos dar essa oportunidade de apresentar esse nosso trabalho. Tá? Eu queria dizer a você que na maioria das vezes a gente pensa que a gente está fazendo bem a alguém, mas na verdade esse trabalho é totalmente voluntário, né? Você se dispõe, né? Não só fisicamente, mas como financeiramente, né? Você coloca dinheiro da gasolina, né? E é um trabalho totalmente transformador para você, porque quando você abençoa uma outra vida, você é abençoado também. Então, se você sente o desejo no coração de fazer esse trabalho, você pode entrar em contato, né, com o que o pastor vai colocar aí, o número do telefone, o contato do pastor Marco Marinho. Então, se você tem o desejo no seu coração de ajudar outras pessoas, de abençoar outras vidas, o momento é esse, tá? Nós já agradecemos mais uma vez aí. Obrigado. Muito bem, obrigado Marcos, obrigado Paulo pela presença. Esse é o nosso Brasil Batista, mostrando o que as igrejas estão fazendo na igreja local, na cidade, e há muitos projetos por aí que precisam de visibilidade. Então, convido você, mais uma vez, taca o dedo no joinha, se inscreve no canal, comenta e compartilha para que esse canal possa crescer ainda mais, abençoando assim as igrejas da nossa cidade. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.